Caros amigos, o vídeo de hoje vamos falar de um lindo conto da tradição judaica. Esse conto fala de um sábio chamado Nahum Ishi Gamzu e a sua célebre frase: "Isto também é para o bem." Esse conto tem muito o que nos ensinar sobre confiar em Deus e amar cada instante do processo na nossa vida, sabendo que tudo vem do Criador e que, portanto, é para o bem. Havia um homem, considerado um grande sábio, que morava numa aldeia, numa comunidade que estava sob o governo de um rei. O rei havia decretado mais um imposto para aquela aldeia. Os moradores ficaram indignados e se reuniram para discutir esse assunto. A verdade é, eles já estavam devendo muito e não sabiam mais o que fazer, pois não podiam pagar uma dívida tão vultosa e mais um imposto. Naquele momento, eles decidiram sortear uma pessoa entre eles, concordando que essa pessoa seria quem falaria com o rei, representando a comunidade. E sabendo que teria uma audiência com o rei, eles juntaram num baú muitas pedras preciosas como um presente para o monarca. O intuito era que o rei desse ouvidos para a reivindicação da comunidade aldeã. A pessoa escolhida não era a pessoa mais inteligente, não era a pessoa mais forte, não era nada disso. A sorte caiu sobre o homem mais sábio da aldeia. Ele ainda era uma pessoa mansa e humilde de coração. E lá foi ele. Saiu bem cedo de manhã a fim de cumprir tal missão. Botou o baú cheio de pedras preciosas e de ouro sobre o burrinho, deixou a aldeia e foi para a região da corte real, do outro lado da cidade. E lá foi ele atravessando cidades e mais cidades, o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Quando estava anoitecendo, o sábio chegou ao seu destino. Só que ele chegou tão tarde que foi obrigado a pernoitar numa pousada. O dono da pousada, que o recebeu, soube que ele tinha uma audiência com o rei. Viu o baú e percebeu que ali tinha coisas valiosas. Então, na mesma noite, de madrugada, enquanto o sábio dormia, o dono da pousada trocou todas as pedras preciosas e o ouro por pequenos sacos de areia e escondeu todo aquele tesouro antes do amanhecer. Cedo, na manhã seguinte, o sábio estava de volta na estrada, levando o baú, acreditando que ainda haviam as pedras preciosas lá dentro. Chegando na corte, ele foi levado à presença do rei. Naquele momento, o rei abriu o baú e questionou assustado: "O que é isso? Amigo, como ousou entrar na minha presença com isso aqui? Com esse baú cheio de areia, você acha que é assim que eu vou te dar ouvidos? Quem você pensa que é? Você é um tolo em vir até aqui." O sábio esfregou os olhos, custando a acreditar no que via. Percebendo que não tinha mais saída daquela situação, respondeu calmamente numa expressão hebraica: "Gazum letová", que significa "isso também é para o bem." E o rei rebateu ironicamente: "É mesmo? Até isso é para o bem? Então vou mandar te prender." E o sábio, mais uma vez demasiadamente calmo, respondeu: "Gazum letová", ou seja, "isso também é para o bem." E o rei falou: "Então eu vou te matar." E o sábio respondeu repetidamente: "Se isso tiver que acontecer, Gamzu letová, você só pode estar de brincadeira, pois eu vou chegar na sua aldeia e vou pegar umas pessoas para trabalhar para mim como escravas. Gamzum letová, pra cá e pra lá." E o rei começou a ficar irritado porque só o que ele falava, "isso também é para o bem." E o rei, já bastante irritado, mandou chamar um servo, o assistente dele. Falou-lhe: "Vem cá, olha o que está acontecendo aqui." Ele falou: "Isso também é para o bem", de novo e repetidas vezes. E aí esse servo, o assistente do rei, se aproximou e lhe falou: "Ó amado rei, pois digo-lhe que o senhor não entendeu nada. Lembra daquela história muito conhecida que aconteceu no passado deles, do seu patriarca Abraão, onde o povo estava perdendo uma guerra? Pois o povo já estava perdendo uma guerra e com areia o atacaram, e ela virou, de forma milagrosa, em flechas. E essas flechas foram que fizeram eles ganhar a guerra dessa mesma areia. Ela tem um poder enorme capaz de fazer milagres. Esse pobre homem trouxe a areia sagrada que faz tudo se transformar em flechas, e sem saber o que estava acontecendo falou: "Isso também é para o bem." O rei se acalmou, ficou muito satisfeito e agradeceu ao servo. Mas falou: "Vamos fazer um teste." O rei mandou que aquele sábio ficasse na prisão até ele voltar de uma missão de guerra. Naqueles dias ele foi para a guerra. Depois de muito tempo guerreando, quase perdendo a batalha, lembrou da história da areia milagrosa e resolveu usá-la no arraial. E toda vez que o rei lançava as areias no ar, ela se transformava em flechas que atacavam o exército inimigo que ia sendo derrotado. Assim o rei ganhou todas as batalhas. Maravilhado, ao retornar, mandou soltar o sábio da prisão e trazê-lo novamente em sua presença. Mais uma vez ouviu as suas reivindicações e, sensibilizado com o seu pedido, deixou-o ir, cancelando toda a dívida.
também, como forma de agradecimento pela vitória contra o exército inimigo, mandou-lhe devolver o baú que antes só tinha areia, agora repleto de ouro e pedras preciosas. Essa história logo se espalhou e ganhou fama. Assim ele ficou conhecido por sua célebre expressão: "Isso também é para o bem", e por causa do acontecido. Mas não para por aqui, a história chegou aos ouvidos também do dono da pousada. Movido pelo coração cheio de ganância, pegou a mesma areia de seu quintal e entregou ao rei um baú cheio dela. Mas dessa vez, a areia não surtiu nenhum milagre. O rei acabou perdendo a batalha, e assim foi ridicularizado diante do exército inimigo e de seu povo. O rei retornou furioso, percebendo de imediato as segundas intenções daquele homem. Ordenou aos berros: "Prendam esse impostor e lancem-no na prisão." O dono da pousada acabou indo para a prisão, e logo naquela semana fora executado, enquanto que o sábio voltou para a aldeia repleto de presentes e boas novas. E a notícia de seu regresso correu à aldeia, sendo recebido com festa, honrarias e entusiasmo pelos seus compatriotas. Em Romanos 8, verso 28, a palavra de Deus diz: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." O que podemos tirar de lição nesse conto? Deus opera em tudo para o nosso bem, não apenas em acontecimentos isolados. Isso não significa que tudo o que nos acontece seja bom. Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições, mas que tenhamos bom ânimo. O mal existe apesar de sua existência. Ele não pode atrapalhar o bem. Saiba que o bem prevalece mesmo quando ocorre algo negativo. Tudo coopera para nos transformar e nos fortalecer, e nos elevar espiritualmente. Caros amigos, aos que chegaram até aqui, Deus os abençoe. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe seu like e comente sobre o que você achou dessa história. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.